Os irmãos podem assentar. Deus seja louvado por essas verdades que nós acabamos de cantar ao Senhor comunitariamente. Obrigado aos irmãos do louvor, da técnica, que tanto nos servem e nos ajudam com muita excelência e carinho. Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja de cada um de vocês. Amém? É uma grande alegria e, ao mesmo tempo, uma imensa responsabilidade estar encarregado da tarefa de, nessa manhã, compartilhar com os irmãos o texto sagrado. E eu encaro esse movimento e esse momento com profundo temor e com profunda reverência. Seja você alguém que está chegando agora, ou seja você que nos acompanha há algum tempo, eu gostaria de te lembrar que na semana passada nós concluímos as nossas reflexões no livro de Neemias. E hoje nós teremos um sermão único, um sermão avulso, sem ligação com uma série de mensagens específica. E na próxima semana nós daremos início a uma série de mensagens, em especial lembrando a preparação da Quaresma, da Páscoa, onde nós celebraremos todos juntos como igreja. E diante do desafio de hoje, de pregar aos irmãos, uma pergunta ficou ressoando no meu coração e na minha mente durante essa semana. O que eu devo pregar na minha primeira pregação em um culto da igreja visível? E após refletir acerca disso, eu percebi que a minha inquietação, ela ia além e ela me levou a uma outra questão. O que eu desejo como fundamento para a igreja visível? E diante dessa importante pergunta, eu me lembrei de Mateus. Mateus, no capítulo 16, onde nós encontramos o primeiro chamado de Jesus aos seus discípulos acerca do Evangelho. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Estarei lendo aqui na NVI. Também peço aos irmãos aí que fiquem com as suas Bíblias aberta durante aí a explicação e a explanação do texto, tá bom? Mateus 16 é um marco muito importante no ministério de Jesus, porque ele traz algo que começa a evidenciar de maneira muito especial nesse evangelho. Jesus, ele fala sobre os fundamentos do verdadeiro discipulado e da vida que reflete a sua vontade. Então aqui Jesus, ele revela qual que é o alicerce sobre o qual a sua igreja seria fundada, seria edificada e seria construída. Qualquer igreja, meus irmãos, que deseja refletir sobre si mesma acerca do projeto de Deus, deve considerar os fundamentos apresentados em Mateus 16. Uma igreja não está fundamentada em nada além do que é estabelecido nesse texto para nós. Eu acredito que meditar nessa passagem é uma ótima oportunidade de relembrar verdades preciosas, muitas vezes esquecidas dentro da igreja e no meio do povo de Deus. Que nessa manhã, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós venhamos compreender que nós estamos construindo aqui uma obra que transcende qualquer pessoa, uma obra que tem como fundamento a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Mateus capítulo 16, a partir do verso 13, diz o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo.
Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Jesus virou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Até aqui, palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós cremos, Deus, que a Tua palavra fala aos nossos corações. Nós pedimos que nessa manhã o Senhor faça em nós somente aquilo que o Senhor pode fazer, que é dar vida aos nossos corações, que é trazer entendimento ao nosso coração. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor nessa manhã. É isso que nós oramos, é isso que nós cremos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus, ele realizou a maior parte do seu ministério na Galileia, uma região marcada pela diversidade cultural, onde gentios e judeus, eles viviam juntos. Diferente de Jerusalém, que era o grande centro religioso, o local esperado para a manifestação do Messias dentro da cultura e da tradição, Jesus veio de uma região chamada da Galileia dos gentios. E era uma região vista como periférica, porque ela estava distante da geografia sagrada do judaísmo. E no texto que nós lemos, nós temos Jesus saindo da Galileia e se dirigindo a Cesareia de Filipe. E durante esse período de transição, Jesus, ele faz uma pergunta crucial aos seus discípulos. Uma pergunta que já traz consigo a sua própria resposta. Em outros evangelhos, como o de Lucas, nós vemos Jesus perguntando: o que os homens dizem ao meu respeito? Mateus, aqui para nós, ele registra de uma outra maneira. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A expressão filho do homem, ela remete para nós à terminologia do profeta Daniel, que utiliza essa terminologia para se referir ao Messias vindouro. Esse Messias, ele seria o próprio Deus, o Deus encarnado, manifestado de forma humana. E Jesus queria saber o que as pessoas de Cesareia de Filipe reconheciam ou não a sua verdadeira identidade como Messias. E os discípulos, ao que parece, eles estavam bem informados sobre as opiniões populares a respeito de Jesus. Eles não precisaram ali fazer uma pesquisa ou perguntar a alguém. Eles sabiam exatamente o que estava sendo dito. Alguns acreditavam que Jesus fosse quem? João Batista, ressuscitado talvez para se vingar da sua execução de Herodes. Outros achavam que Jesus era Elias, o profeta que, segundo a lei, retornaria da tumba com o rolo na mão. Havia ainda a crença popular, não encontrada no Antigo Testamento, mas amplamente divulgada entre os gentios, de que seria Jeremias. Outros pensavam que ele fosse algum dos profetas. Mas existem duas descrições aqui no texto, atribuídas a Jesus. Primeiro, todos associam Jesus a um profeta de fala dura, de fala contundente. Ele não é relacionado somente a um profeta que trouxe consolo, mas alguém que trouxe juízo. João Batista, Elias, Jeremias entregaram mensagens convincentes, entregaram mensagens confrontadoras. Assim, meus irmãos, parece que a firmeza da pregação de Jesus havia chegado a Cesareia. E eles percebiam Jesus como um homem cuja mensagem o quê? Condenava o pecado. Em segundo lugar,
todas essas respostas têm algo em comum. Todas essas respostas, elas estão equivocadas. Só há uma forma certa de receber Jesus, mas há muitas formas erradas de receber Jesus. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos com essa pergunta: você já recebeu Jesus na sua vida? As pessoas em Cesareia de Filipe, elas tinham opiniões diferentes a respeito de Jesus. Alguns até o aceitavam de certa maneira e de certo modo, mas não o reconheceram como o Messias prometido. Receberam Jesus de uma maneira o quê? Incompleta. De uma maneira totalmente distorcida, como Jesus fosse João Batista, como se Jesus fosse Elias, como se Jesus fosse Jeremias. E essas formas, meus irmãos, de receber Jesus, elas são inadequadas e elas são erradas, porque elas ignoram a verdadeira identidade de Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. E talvez você frequente essa igreja, você esteja engajado, você seja um voluntário e você participa ativamente das atividades porque você recebeu Jesus. Mas para mim, meus irmãos, com todo respeito, pouco importa se você recebeu Jesus. O que me importa é, você recebeu Jesus como o que na sua vida? A questão não é se você tem Jesus no seu coração. Qualquer um hoje tem Jesus. Neymar, meus irmãos, 100% Jesus. O que me importa é, Jesus no seu coração é quem? Ele é o teu João Batista? Ele é o teu Elias? O teu profeta? O teu garçom? O teu gênio da lâmpada? O teu antidepressivo? Você recebeu Jesus como o quê? Como uma forma de te garantir uma aposentadoria prêmio no reino dos céus, para te escapar da força do capeta e das trevas? Como uma forma de aliviar o peso da sua consciência de um passado muito mal vivido? Ou como um tipo de tradição familiar? Ou como uma garantia de um ambiente social um pouquinho mais light, porque lá o povo é de Deus, então é um pouquinho mais tranquilo. Você recebeu Jesus como o quê? Só há uma forma certa de receber Jesus. E Jesus, aqui nesse texto, meus irmãos, ele muda o foco da pergunta dele quando os seus discípulos respondem como o mundo estava disposto a recebê-lo. Olhem comigo o verso 14. Jesus, alguns estão dizendo aí que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus, no verso 15, questiona diretamente esses homens. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Meus irmãos, é muito fácil nós apontarmos as respostas erradas que o mundo dá a respeito de Jesus. É fácil, meus irmãos, nós olharmos para fora e dizermos: os ateus dizem isso, os historiadores dizem aquilo, os esquerdistas falam desse jeito, os comunistas falam desse jeito. É simples, meus irmãos, nós apontarmos para os outros e falarmos do pecado do mundo. Mas nós temos um Cristo que não está preocupado com o senso comum. Nós temos um Cristo que não está preocupado com os pecados majoritários, nem exclusivamente com os pecados do mundo, ou da cultura, ou daqueles que ainda não fazem parte da comunidade de fé. Jesus está constantemente olhando para nós e perguntando: e vocês? Como é que vocês me receberam? Esses 12 discípulos, certamente eles andavam com Jesus, eles participaram do ministério de Jesus, eles viram as obras, eles reconheciam, meus irmãos, que havia algo equivocado ou algo errado na maneira como o mundo via Jesus. Mas ainda assim, Jesus voltava o seu olhar para o coração daqueles homens e questionava: e vocês? E é isso, meus irmãos, que Jesus pergunta para nós hoje. E você, igreja visível? E você, cristão? Como é que você recebeu Jesus? Quando foi a última vez que você parou para olhar para dentro de si e para avaliar o fundamento da sua vida com Deus? Quando foi a última vez que você refletiu sobre as bases do seu relacionamento com Jesus? Como você recebeu Jesus na sua vida? É possível, meus irmãos, andarmos com Jesus,
fazer parte do ministério e ainda ser contado entre os 12, mas ainda assim não realizar a análise necessária sobre como recebemos Jesus. É fácil condenar os pecados do mundo, julgar as outras religiões ou grupos que ainda não conhecem a Jesus. Contudo, meus irmãos, portanto, todavia, a vida daquele que encontrou Jesus precisa ser marcada por uma busca constante de autoavaliação, um olhar sincero para a própria fé e para a própria vida, no nome de Jesus. Ter uma vida saudável com Deus envolve, meus irmãos, uma dose saudável de insegurança. Existe uma insegurança que vem do céu, assim como existe uma força que vem do capeta. Eu nunca conheci uma mãe que fosse ruim e que fosse insegura. Agora que eu sou pai, eu posso dar esses exemplos, né? Todas as mães ruins que eu conheci, elas tinham plena convicção e plena certeza de que elas estavam 100% certas, e a culpa era de quem? A culpa era dos filhos. Por outro lado, meus irmãos, as melhores mães que eu conheço são aquelas que, mesmo se dedicando totalmente, fazem curso, participam de fóruns, dormem pouco, trabalham, cuidam da casa, aturam o marido e ainda questionam: será que eu estou sendo uma boa mãe? O mesmo vale para os pastores. Os pastores mais corruptos, charlatões, e desculpa a expressão, mais vagabundos que eu conheci, eles tinham a plena convicção e a plena certeza de que eles foram chamados sim para o ministério. Já os melhores pastores que eu conheci são aqueles que constantemente se perguntam: será que é isso que Deus me chamou para fazer? Meu Deus, eu estou atrapalhando aquele povo. Deus parece usar dessa insegurança para nos refinar. Está conseguindo entender, meus irmãos? Bons pastores, bons cônjuges, bons cristãos, eles têm algo em comum. Eles frequentemente olham para si mesmos e perguntam: será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou agradando Deus na minha vida? O bom cristão é aquele que encontrou em Cristo o seu Senhor e o seu Salvador, e portanto é alguém que olha menos para Cesareia de Filipe e mais para dentro de si, deixando-se confrontar pela palavra. É aquele, meus irmãos, que constantemente pergunta: Senhor, será que eu te recebi da forma correta? Somente, meus irmãos, quando nós recebemos Jesus corretamente, fundamentando a nossa vida nele, é que nós podemos ser útil ao mundo que ainda não o conhece. Cresça a sua fé, meu irmão, pra você parar de passar vergonha no mundão. Conheça mais o seu Senhor, porque isso exige de nós que nós deixemos de presumir que a nossa fé está sólida, que a nossa fé está intacta, para assim nós nos aproximarmos desse Deus com humildade, semelhante àquele publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Não como o fariseu, que cheio de orgulho agradecia por não ser como os outros. Do tipo: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu não sou igual aos lulistas. Obrigado, Senhor, porque eu não sou bolsominion. Obrigado, Senhor, porque eu não sou arminiano. Obrigado, Senhor, porque eu não sou calvinista. Obrigado, Senhor, porque eu não sou ateu. Não sou macumbeiro. Não sou igual aos neopentecostais. Senhor, obrigado, porque eu cheguei lá. Eu conquistei. Eu mereço. Há um Cristo, meus irmãos, que está constantemente olhando para nós e perguntando: e você? Porque os outros ainda não me conhecem. E você deveria estar me apresentando para eles. Mas você conhece de verdade? Você recebeu de verdade? Os apóstolos, eles andavam diariamente com Jesus, representavam Jesus na terra, mas ainda assim eles precisavam fazer essa autoanálise. Como eu recebi Jesus? Estou repetindo isso diversas vezes para isso entrar na sua mente, no nome de Jesus. E no verso 16, Pedro responde em nome dos 12. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. É assim, meus irmãos, que nós devemos receber Jesus, como Cristo. O termo Cristo equivale aqui para nós a Messias, que significa o ungido. No Antigo Testamento, profetas, sacerdotes e reis,
eles eram ungidos para os seus ministérios. Jesus, contudo, aqui, ele reúne esse tríplice ministério. Ele é o nosso rei, Jesus é o nosso profeta, e Jesus é o nosso sacerdote. O mundo aí fora, meus irmãos, quer receber Jesus. Quer, está na moda. Moda ser crente. Batizar na piscina de milhões. O mundo quer receber Jesus, mas não como Deus. Quando Jesus ensina sobre amar o próximo, cuidar dos outros, dar a outra face, meus irmãos, as pessoas admiram isso. Amam os valores de amor e de misericórdia que Jesus pregou. Mas quando Jesus afirma que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, meus irmãos, isso incomoda, isso ofende. Porque quando nós recebemos Jesus em sua inteireza, em sua completude, isso cobra algo de nós. Cobra de nós submissão a esse Cristo. Cobra de nós fundamentarmos a nossa vida nele como o nosso verdadeiro Deus. É a Ele, meus irmãos, a quem nós adoramos. E é nele quem nós confiamos. No nome de Jesus, nenhum homem com o microfone na mão, nenhum homem com a Bíblia aberta tem o poder de lhes apresentar a Deus. Quem lhes apresenta a Deus é o próprio Cristo. Quando nós temos Cristo, nós temos o auge da revelação de Deus. Uma igreja bíblica, meus irmãos, é uma igreja fundamentada na ideia clara de que Jesus é o Cristo, porque Jesus é Deus e é a Ele quem nós nos sujeitamos. E esse tipo de coisa só vai ser internalizada na minha e na sua vida quando o Pai nos revelar isso. É isso que Jesus fala para Pedro. O verso 17. Feliz é você, Simão Pedro, porque isso não foi revelado a você por carne ou por sangue. Essa expressão, meus irmãos, significa que essa revelação não teve origem em algo humano. Pedro não fez essa confissão aqui, que ele teve o mindset dele desbloqueado, pela sua inteligência, pela sua origem familiar. Foi o Pai Celestial que lhe revelou essa verdade. Uma igreja só reconhece Cristo como Salvador, como Senhor, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, quando o Pai concede essa revelação para a sua igreja. Se nós queremos, irmão, ser uma igreja fundamentada na identidade, no caráter e no ministério de Jesus, nós precisamos nos humilhar diante do único que pode nos revelar essa mensagem. É o presidente? Não. É algum homem que está aqui? Não. O Pai, Deus. Se você, meu irmão, com todo respeito falando isso, se você vem aqui na igreja visível, confiando apenas na habilidade de alguém para te explicar bem a Bíblia, ou na qualidade técnica da música, para você sentir um arrepio e chamar isso de Espírito Santo, você está com a sua expectativa completamente no lugar errado. A sua expectativa precisa ser o próprio Deus, em um ato soberano, numa ação do Espírito Santo, revelar algo para você. Aquilo que pode revelar a pessoa de Jesus na sua inteireza e na sua verdade, é unicamente, meu irmão e minha irmã, a participação de Deus nos nossos cultos. Você tem fome de Deus nos cultos? Você vem para buscar o Cristo que se revela? Ou você está aqui apenas porque você aprecia uma boa música, se identifica com os pregadores, ou gosta da atmosfera? Se a sua confiança está apenas nessas coisas, você ainda não fundamentou a sua vida em Cristo, no Filho do Deus vivo. Somente quando Cristo fala e o Pai se revela por meio da sua palavra, nós saímos dos cultos transformados, não dizendo que pregador incrível, mas saímos dizendo que Cristo maravilhoso, que Senhor glorioso, que Salvador incrível. Nós saímos dos cultos não glorificando a igreja ou a sua estrutura, mas nós saímos declarando: olha como Cristo é belo, olha como Deus é maravilhoso. É sobre isso, meus irmãos, o nome de Jesus, que uma igreja precisa estar construída na revelação do Pai sobre quem é o Filho. Porque é isso que nos transforma,
É isso que nos sustenta como povo de Deus. Verso 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui nós temos Pedro como revelador dessa mensagem acerca do Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a ideia de igreja, ela está não fundamentada em Pedro, como homem, como indivíduo ou como personagem. A igreja não está fundamentada no Papa, na figura de um homem. A igreja é fundamentada na revelação de um Cristo que é um Deus vivo. O que fundamenta então toda a igreja e faz com que a igreja sobreviva é a realidade de quem Cristo é. E quando Jesus menciona que as portas do Hades, essa expressão aqui, em toda a literatura grega que aparece, ela se refere exclusivamente à morte. É uma metáfora para a morte. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo de uma maneira muito bonita, que a igreja não vai morrer. Foi essa certeza que permitiu que essa mensagem proclamada por aqueles 12 homens na Galileia chegasse até nós hoje. E a força dessa mensagem, ela não reside no poder dos apóstolos, na habilidade desses indivíduos, na minha ou na sua eloquência. O que mantém a igreja viva, meu irmão, é o seu fundamento. Se nós tentarmos construir a nossa fé em um Cristo, que é apenas um detalhe na minha e na sua agenda, nós estaremos edificando a nossa vida sobre areia. Mas se nós reconhecermos Cristo como nosso Senhor, como nosso sacerdote, como nosso profeta, como nosso rei, e fundamentarmos a nossa vida dele, nós seremos capazes de suportar qualquer coisa. Qualquer provação, qualquer fracasso, qualquer tempestade, qualquer perda, qualquer dor, e até a morte. Se nós, meus irmãos, no nome de Jesus, não formos uma igreja fundamentada nesse Cristo, é melhor que a morte nos leve. É melhor que a nossa fé mingue. Nós precisamos ser uma igreja, então, fundamentada em quem Cristo é. E é só isso que impede que a morte se levante contra nós. Qualquer homem, meus irmãos, qualquer mulher que tentar competir com Jesus como fundamento de uma igreja, que Deus o remova, que Deus o faça cair. Competir com Deus é disputar a glória com o Senhor. A única forma de nós permanecermos vivos na nossa fé é se esse Cristo, meus irmãos, for a razão de nós estarmos aqui nessa manhã. Se esse Cristo for o porquê de nós estarmos construindo tudo que nós estamos construindo. Esse é o fundamento da igreja. E é isso que nos concede as chaves do reino, como Jesus menciona que entregaria para Pedro. E o texto aqui tem uma virada muito significativa. Porque Jesus afirma a Pedro como representante dos apóstolos e da igreja que possui as chaves do reino e revela para Pedro o fundamento da igreja. Contudo, no verso 22, nós temos uma mudança aqui drástica. Nós temos uma mudança importante acontecendo. Vai dizer para nós, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar que era necessário ir para onde, meus irmãos? Para Disney. Para Jerusalém. Sofrer muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Até então, Jesus não havia sido muito claro com os seus discípulos sobre a sua morte, nem sobre o fato de que ele seria assassinado. Eles ainda esperavam que Jesus inaugurasse de imediato um reino judaico, libertasse esse povo das mãos de Roma e governasse o mundo a partir de Jerusalém. Agora Jesus deixa claro para nós, sim, eu vou para Jerusalém, mas eu vou para ser assassinado pelos líderes judeus. Eu vou ressuscitar ao terceiro dia, mas antes disso eu vou morrer, rapaziada. Deu ruim. No entanto, parece que os discípulos, eles só conseguiam assimilar a parte da morte de Jesus e ignoraram a promessa de ressurreição ao terceiro dia. Pedro, confiante
que havia conquistado a confiança de Jesus e recebido do Pai uma revelação sobre a identidade de Cristo, começa a repreender Jesus de uma maneira discreta. Ele não queria fazer isso de maneira pública, na galera. Jesus, nunca, Senhor. Deixa eu falar um negócio para você. Nunca. Você é campeão. Jesus, você é cabeça, você não é cauda não. Jesus, tem sabor de mel. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro não compreendia o que realmente estava acontecendo ali. E o texto traz para nós um detalhe muito interessante. Jesus se virou para Pedro e o repreendeu. No original, essa ação de Jesus não é uma ação que se dirige apenas a Pedro, mas a todos os que estavam presentes. Pedro o havia repreendido de uma maneira particular. Jesus corrige Pedro de uma maneira pública, transformando aquele momento em uma lição para Pedro e para os demais. O mesmo Cristo que há poucos versículos afirmava que a declaração de Pedro era uma declaração direta, vindo de Deus Pai, o fundamento da igreja, agora diz para Pedro. Jesus, 23, virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O mesmo Pedro, que minutos antes havia falado inspirado por Deus, agora falava sob a influência de Satanás. O Pedro que proclamou a verdade, que serviu de fundamento para a igreja, agora se torna uma pedra de tropeço, um escândalo, uma queda, uma ruptura. E essa passagem, meus irmãos, ela ilustra de uma maneira muito clara a ideia de que a igreja não pode estar fundamentada em homens. Porque o mesmo homem que hoje traz a revelação de Deus, amanhã pode ser instrumento de Satanás. Nós somos falhos, meus irmãos. Somos pecadores, cheios de defeito, cheios de fragilidade, mas Cristo é imutável, Cristo é poderoso, Cristo é soberano. E a verdade aqui é que Pedro queria oferecer para Jesus um evangelho sem cruz. O que ele estava propondo era semelhante à tentação de Satanás no deserto. Todos os reinos eu vou te dar, se prostrado você me adorar. Pedro sugeria aqui para Jesus que ele poderia alcançar um reino, uma conquista sem passar para a cruz. Esse tipo de evangelho, meus irmãos, não provém de Deus. Esse tipo de evangelho provém do diabo. Se nós abandonarmos a realidade da cruz e trocarmos o evangelho do sacrifício, da morte e da aparência derrota pelo evangelho da prosperidade, da vitória, da glória terrena, nós estaremos aceitando o evangelho que é demoníaco. A verdade, meus irmãos, é que nós não sabemos o dia do amanhã. Hoje mais cedo, enquanto eu estava dirigindo e vindo para cá, eu me deparei com uma frase na frente de um carro que dizia assim: eu nasci para vencer. E ao ler aquilo eu pensei, eu nasci de Cristo, eu nasci de novo, e eu nasci para perder, eu nasci para morrer, para entregar a minha vida a um Cristo que morreu, que sofreu, e que somente após esta vida eu vou encontrar a minha verdadeira vitória, que não é uma promessa para esse mundo. Eu adoro um Cristo que morreu. Eu adoro um Cristo que se sacrificou. O fundamento das nossas vidas, meus irmãos, não está nas vitórias e nos progressos humanos, mas está nesse Cristo maravilhoso que morreu por cada um de nós. E é isso que o texto nos ensina. Jesus diz para nós: se alguém quiser vir após mim, precisa fazer o quê? Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Quer ser um cristão? Você quer seguir a Jesus? Isso não é uma promessa de vitórias terrenas, nem uma teologia de glória. Seguir Jesus começa com você dizendo não para si mesmo. Seguir a Cristo é negar-se, é esvaziar-se, pois quem está cheio de si está vazio de quem, meus irmãos? Está vazio de Deus. O que nós recebemos de Cristo no primeiro momento é um instrumento de morte. Hoje a cruz é vista como um símbolo religioso, é usada para enfeitar igrejas. Eu gosto muito, tenho coleção de cruz. Mas na época ela não tinha qualquer significado religioso.
No Antigo Testamento, dizia-se que era maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus, ao tocar na cruz, faz com que símbolos de morte tornem sinais de esperança. E agora eu e você, a gente olha para a cruz não com medo, mas a gente olha para a cruz e entende: ali está a minha glória, ali está a minha vitória. Quando Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ele está afirmando de uma maneira muito clara que a vida com Deus não existe para satisfazer os nossos prazeres. Deus não está comprometido com o seu conforto. Deus está comprometido com a sua santificação. Por isso, meus irmãos, uma igreja fundamentada em Jesus é uma igreja que vive em sacrifício. É uma igreja que vive em sofrimento, não voltada para experiências confortáveis ou culto agradáveis, mas para contemplar a face ensanguentada de Jesus. Como diz o hino presbiteriano, de espinhos coroadas, com sangue a escorrer, a ver-te, ó cruz maldita, eu sempre hei de viver. Nós ouvimos, meus irmãos, o sermão para nós sermos fortalecidos nessa jornada do Calvário, não para buscar uma vitória imediata, mas para contemplar o nosso sacrifício junto ao amado das nossas almas. E assim, morrendo todos os dias para os nossos prazeres, para os nossos interesses, nós encontraremos a glória eterna que Ele nos promete. E quando a alegria não vem pela manhã? A gente gosta de usar esse texto na internet, né? Sofrendo. A nossa manhã ainda não chegou, meus irmãos. A nossa manhã um dia vai chegar. A alegria pela manhã não está no nascer do sol todos os dias. A alegria que vem pela manhã, ela vai ser plena quando aquele que é a aurora, quando aquele que é o alvorecer, vier para nos buscar, para que a gente possa ressuscitar com Ele na sua luz, porque Ele vai vir. E Ele vai vir para buscar aqueles que não quiseram juntar para si mesmos a própria vida, mas que escolheram a entregar a sua vida por Ele. Aqueles que viveram não para si mesmos, mas para Cristo, receberão dele, junto com os anjos, a recompensa de uma vida fundamentada nele. Você anseia por esse dia, meu irmão? E hoje eu pergunto a você, e você? Você recebeu Jesus como que na sua vida? Você recebeu Jesus no seu coração para cumprir que papel? Ele é o amado da sua alma. Ele é aquele de quem você está disposto a entregar tudo, a deixar tudo, a morrer para si mesmo e dizer: Senhor, me faz de novo. Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você pode afirmar que a vida que você vive agora é vivida pela fé no Filho de Deus. Você recebeu Jesus como que na sua vida? Ah, meus irmãos, existem formas tão pequenas, tão superficiais de receber Jesus. Quantas vezes Jesus é apenas mais um detalhe na nossa vida? É fácil receber Jesus exteriormente, é fácil aceitá-lo como um símbolo, como o povo de Cesareia fez, mas a grande questão para a gente encerrar é: e você? Você já fundamentou a sua vida nele? Você já colocou a sua casa sobre a rocha perfeita que é Jesus, o Cristo? Ou você está fundamentando a sua vida em qualquer outra coisa? Se Ele for o nosso fundamento, meus irmãos, se Ele for a razão de tudo, se Ele for o amado das nossas almas, se Ele for a nossa esperança, se Ele for o nosso alimento, a nossa saciedade, o nosso propósito, certamente vocês farão Deus feliz. E é isso que fundamenta as nossas vidas. Será também isso que vai fundamentar essa igreja. Esse é o tipo de pregação que eu quero ver 10 anos da frente e dizer: eita, estamos caminhando bem. Ou, Senhor, misericórdia, faz esse negócio cair. Porque se for para ser desse jeito, uma igreja só pode estar fundamentada em Jesus se aqueles que a compõem fundamentam as suas vidas em Cristo. Meus irmãos, isso aqui não é a reunião das ovelhas. Isso aqui é o ajuntamento dos pastores, de gente responsável. Se os líderes dessa igreja fundamentarem os seus ministérios em Cristo,
aí nós encontraremos sucesso. Se esse for o fundamento da igreja visível, nenhuma morte, nenhum inferno, nenhum Hades ou trevas poderão prevalecer contra nós. Em nome de Jesus, que Deus tenha misericórdia de nós e derrame sobre nós a sua graça. Vamos orar? Pedir a Deus a sua bênção sobre as nossas vidas e que Ele fundamente a nossa vida no seu poder e em sua obra. Senhor Deus, nós nos prostramos diante de Ti e pedimos que o Senhor vença as nossas incredulidades e pedimos que o Senhor vença as nossas fraquezas. Firmemente, Senhor, nós rogamos que o Senhor fundamente a nossa vida sobre a rocha do Teu nome. Que possamos, Senhor, receber Jesus como Cristo, como Filho do Deus vivo. Que a visível, Senhor, seja fundamentada única e exclusivamente no poder do Evangelho, para que o Evangelho cresça, para que o Evangelho floresça, para que o Evangelho frutifique, espalhando-se no meio de nós, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a sermos uma comunidade centradas em Ti. Nós oramos em Teu santíssimo nome. Amém.